Existe um tipo de derrota que começa antes da ação. Ela começa no momento em que você sente vontade de mudar e corre para contar ao mundo. Você olha para a sua vida, para a sua rotina bagunçada, para a mente cansada, para os planos parados e pensa: agora eu vou fazer diferente. Por alguns minutos tudo parece claro. Você sente energia, sente direção, sente que uma versão mais firme de você finalmente acordou, mas então você fala. Conta para alguém, explica seus planos, diz que vai treinar, estudar, economizar, mudar de postura, cortar distrações e reconstruir sua vida. E por um instante parece que falar tornou aquilo mais real. Só que logo vêm as opiniões, uma piada pequena, uma dúvida disfarçada de conselho, um olhar de quem já viu você prometer antes. Ou pior, vem aquela sensação falsa de progresso, como se anunciar a mudança já fosse parte da vitória. E a força começa a esfriar. Você ainda quer mudar, agora carrega um peso que não precisava existir. A expectativa dos outros, o medo de falhar em público, a necessidade de provar que dessa vez é sério. É assim que muitos homens desperdiçam energia antes mesmo de começar, não porque são incapazes, mas porque tentam parecer decididos antes de se tornarem disciplinados. A estratégia silenciosa começa exatamente aqui. Nem tudo que está nascendo dentro de você precisa ser mostrado cedo demais. Algumas decisões precisam de proteção, não de plateia. O estoicismo ensina uma coisa simples, mas profunda. Você não controla o julgamento dos outros, não controla a reação deles, não controla se vão apoiar, duvidar ou rir, mas controla o que faz com a sua energia antes de entregá-la ao mundo. É um dos maiores sinais de maturidade é parar de explicar o que ainda precisa ser construído. Explicar demais, prometer demais, reagir demais, pedir aprovação demais. Tudo isso parece comunicação, mas muitas vezes é vazamento de força. Se você reconhece esse padrão em si, deixa o like neste vídeo como uma marca de presença. Não é por vaidade, é um pequeno compromisso. Hoje você vai olhar para essa parte da sua vida sem fugir, porque neste vídeo você vai entender por que o silêncio pode ser uma das estratégias mais fortes para o sucesso. Não o silêncio frio, arrogante ou vazio, mas o silêncio de quem observa antes de reagir, de quem guarda força para agir, de quem constrói primeiro e fala depois. Talvez a sua vida não esteja parada por falta de vontade. Talvez ela esteja parada porque você tem dado voz demais aos seus planos e ação de menos aos seus dias. E a primeira mudança começa quando você para de tentar parecer forte. O primeiro erro de quem quer vencer é tentar parecer forte antes de se tornar forte. Isso acontece de forma sutil. A pessoa ainda não mudou a rotina, mas já quer ser vista como alguém disciplinado. Ainda não sustentou uma decisão por 30 dias, mas já quer respeito pela intenção. Ainda não construiu resultado, mas já quer que os outros reconheçam sua nova fase. E aqui existe uma armadilha perigosa. A imagem começa a ocupar o lugar da transformação. Você muda a foto, muda a frase do perfil, fala de foco, de disciplina, de mentalidade. Mas por trás da aparência, os mesmos impulsos continuam mandando. O celular ainda vence, a preguiça ainda negocia, a opinião dos outros ainda mexe com você, a emoção do momento ainda decide por você. Não há problema em querer ser melhor. O problema é tentar colher autoridade antes de plantar consistência. O estoico não estava preocupado em parecer inabalável. Ele estava preocupado em não ser escravo das próprias reações. Essa é a diferença. Força real não é parecer duro por fora. É conseguir manter direção quando ninguém está olhando, quando ninguém está elogiando, quando ninguém está cobrando. Imagine um homem que chega em casa depois de um dia difícil. Ele disse a todos que agora seria mais focado, mas está cansado. O sofá chama, o celular chama, a comida fácil chama, a velha rotina chama pelo nome. Nesse momento, não importa o que ele falou. Importa o que ele escolhe quando a plateia desaparece. É ali que a estratégia silenciosa começa a separar intenção de identidade. Porque intenção é aquilo que você diz quando está inspirado. Identidade é aquilo que você repete quando está cansado. Se você ignora isso, vira refém de uma vida teatral. Por fora parece alguém decidido.
Por dentro, continua sendo puxado pelos mesmos hábitos. E quanto maior a distância entre o que você anuncia e o que você pratica, mais vergonha silenciosa você acumula. Então faça um ajuste simples nas próximas 24 horas. Escolha uma promessa que você costuma falar em voz alta e transforme em uma ação pequena, privada e concreta. Não diga que vai mudar sua vida. Organize sua mesa. Não diga que vai ficar em forma. Faça 20 minutos de caminhada. Não diga que vai estudar mais. Abra o material por meia hora. Não diga que vai ter paz. Desligue uma notificação que rouba sua mente. A força volta quando a sua palavra deixa de correr na frente da sua conduta. E quando você entende isso, percebe uma verdade ainda mais profunda. Alguns planos morrem justamente porque foram falados cedo demais. Planos falados cedo demais perdem temperatura, eles ainda são frágeis, ainda não criaram raiz. Ainda dependem de ambiente, de energia, de repetição, de proteção. Mas muita gente trata uma decisão recém-nascida como se ela já fosse uma árvore forte o suficiente para suportar vento. Não, no começo, uma mudança é como uma chama pequena. Ela precisa de cuidado. Se você expõe demais, qualquer sopro apaga. Pense em alguém que decide organizar a vida financeira. Ele está cansado de trabalhar, receber e continuar no mesmo lugar. Então decide cortar gastos, pagar dívidas, guardar dinheiro, estudar melhor o próprio comportamento. Mas antes de criar o primeiro resultado, conta para todo mundo. Um amigo diz que isso é exagero. Outro fala que a vida é curta. Alguém faz piada quando ele recusa um convite caro. A família questiona. A mente dele começa a negociar. Talvez eu esteja sendo radical demais. Em poucos dias, o plano que parecia claro vira dúvida. Não porque era ruim, mas porque foi colocado em discussão antes de ser protegido pela prática. Existe também outro perigo. Quando você fala demais sobre uma mudança, o cérebro recebe uma pequena recompensa emocional. Você se sente alguém novo apenas por ter anunciado uma intenção nova. Recebe atenção, incentivo, talvez admiração, e essa sensação pode enganar. Parece progresso, mas ainda não houve construção. É por isso que a estratégia silenciosa é tão poderosa. Ela tira sua mudança do palco e leva para a oficina. Na oficina, ninguém aplaude. Mas as coisas são feitas. O erro não está em conversar com pessoas confiáveis. O erro está em transformar planos frágeis em assunto público. Nem toda meta precisa virar conversa. Nem toda decisão precisa ser explicada. Nem toda fase precisa ser anunciada. Nas próximas 24 horas, escolha uma área da sua vida e aplique a regra dos 7 dias silenciosos durante 7 dias. Não fale sobre o que você vai fazer. Apenas faça. Se for treino, treine. Se for estudo, estude. Se for dinheiro, organize. Se for paz mental, reduza estímulos. Se for trabalho, entregue melhor. Depois de 7 dias, você terá algo mais forte do que entusiasmo. Terá evidência. E evidência muda tudo, porque quando você já começou, as opiniões pesam menos. Quando você já repetiu, a dúvida enfraquece. Quando você já construiu uma pequena prova, sua mente para de depender tanto da permissão externa. A maioria das pessoas não precisa de mais testemunhas para seus planos. Precisa de mais silêncio para seus primeiros passos, e é exatamente nesse lugar, onde ninguém está vendo, que a disciplina verdadeira começa. A disciplina verdadeira começa onde ninguém está vendo. Não no momento em que você publica uma frase forte, não quando alguém elogia sua mudança, não quando você está motivado, descansado e cheio de energia. Ela começa no lugar mais comum da sua vida, no quarto bagunçado, na mesa cheia de coisas, na primeira hora da manhã, no fim do dia cansativo, naquele instante em que ninguém saberia se você desistisse. É ali que o seu caráter negocia com o seu conforto. Muita gente acredita que falta uma grande oportunidade para mudar. Mas, muitas vezes, falta apenas vencer pequenos abandonos diários. Você abandona o horário que prometeu cumprir. Abandona o treino porque o dia foi difícil. Abandona o estudo porque a mente está pesada. Abandona o silêncio porque uma notificação apareceu. E cada abandono parece pequeno demais para importar. Mas o problema é que a vida não desmorona de uma vez. Ela perde forma por repetição.
O homem disperso não acorda um dia sem direção. Ele vai entregando a direção aos poucos. Um pouco para o celular, um pouco para a preguiça, um pouco para a ansiedade, um pouco para a opinião dos outros, um pouco para o prazer fácil. Quando percebe, já não está conduzindo a própria vida, está apenas reagindo ao que aparece. A estratégia silenciosa exige que você pare de esperar um cenário perfeito para agir. O estoico não treinava domínio próprio apenas nos grandes eventos. Ele treinava nas pequenas respostas, na irritação que não virou explosão, na vontade que não virou impulso, na dificuldade que não virou desculpa, na tarefa simples feita mesmo sem vontade. Porque domínio próprio não é uma frase bonita, é uma repetição discreta. Faça hoje um exercício simples. Escolha uma ação pequena que você faria mesmo se ninguém jamais soubesse. Pode ser arrumar o ambiente antes de dormir, caminhar 20 minutos, estudar 30 minutos, escrever suas prioridades do dia seguinte, recusar uma distração, terminar uma tarefa atrasada. O tamanho não é o ponto. O ponto é recuperar a autoridade sobre uma escolha. Quando você cumpre algo em silêncio, uma parte da sua mente começa a confiar em você de novo. E essa confiança privada vale mais do que qualquer aplauso público. Porque o aplauso pode inflar seu ego por alguns minutos. Mas a consistência silenciosa reconstrói sua identidade por dentro. A partir daqui, você começa a entender que não precisa responder a tudo, provar tudo ou defender cada passo. Na verdade, uma das maiores economias de energia da sua vida começa quando você aprende a escolher aquilo que merece sua reação. Nem toda resposta merece sua energia. Essa é uma das lições mais difíceis para quem vive tentando provar valor. Porque quando alguém provoca, critica, ironiza ou duvida, a primeira reação é querer corrigir a imagem. Você quer explicar, quer mostrar que entendeu. Quer deixar claro que não é fraco, não é perdido, não é incapaz. Mas muitas vezes, ao tentar defender sua força, você revela sua dependência. A pessoa faz uma observação pequena e seu dia inteiro muda. Um comentário atravessado tira sua paz. Uma mensagem seca prende sua mente por horas. Uma opinião de alguém que nem conhece seu caminho vira tribunal dentro da sua cabeça. Isso não é sensibilidade apenas. É falta de fronteira interna. O estoicismo não ensina você a ser indiferente a tudo. Ensina a separar o que merece resposta do que merece silêncio. Existe uma diferença enorme entre ser passivo e ser seletivo. O passivo engole tudo por medo. O seletivo escolhe onde coloca sua força. Imagine que alguém faz pouco do seu esforço. Diz que você não vai conseguir, que já tentou antes, que isso é fase. O impulso antigo quer discutir, quer listar motivos, quer convencer. Mas a estratégia silenciosa pergunta: essa conversa vai fortalecer minha vida ou apenas alimentar meu ego ferido? Essa pergunta corta muito desperdício. Porque existem discussões que você vence por 5 minutos e paga com 2 dias de desgaste mental. A partir de hoje, treine uma resposta simples para situações inúteis. Entendo seu ponto. Vou seguir fazendo o que preciso fazer. Depois pare. Não complemente. Não se justifique. Não tente converter a pessoa ao seu plano. Essa frase não é fraqueza. É contenção. Não precisa transformar cada dúvida externa em reunião de emergência. Você não precisa levar toda crítica para dentro da sua casa mental. Você não precisa abrir a porta da sua paz para qualquer pessoa que bate com barulho. Quando você reage a tudo, vira marionete de qualquer estímulo. Quando escolhe suas respostas, começa a recuperar comando. A consequência de ignorar isso é viver cansado sem saber porquê. Cansado de conversas. Cansado de defender intenções. Cansado de carregar ruídos que não constroem nada. Então faça um exercício nas próximas 24 horas. Diante de uma provocação, atraso, crítica ou mensagem que mexa com você. Espere 10 minutos antes de responder. Respire, observe o impulso. Pergunte: isso precisa mesmo da minha energia? Muitas vezes a resposta mais forte será nenhuma resposta. E quando você aprende a não reagir a tudo, começa a enxergar algo ainda mais profundo. Talvez você não queira apenas sucesso. Talvez queira ser visto vencendo.
E essa necessidade pode estar roubando mais de você do que qualquer inimigo externo. O silêncio revela quem você é quando ninguém te aplaude. Essa frase incomoda porque muita gente não quer apenas mudar. Quer ser notada mudando. Quer que alguém veja o esforço, reconheça a nova postura, elogie a disciplina, confirme que agora existe uma versão diferente ali. Mas existe uma pergunta que precisa ser feita com honestidade. Você quer realmente construir uma vida melhor ou quer apenas sentir por alguns instantes que os outros perceberam sua tentativa? Essa é uma pergunta dura, mas necessária, porque a necessidade de validação pode se disfarçar de evolução. Você acha que está buscando sucesso, mas está buscando testemunhas. Acha que quer disciplina, mas quer aprovação. Acha que quer paz, mas quer que alguém admita que você estava certo. E enquanto isso acontece, sua energia continua presa fora de você. O homem que depende de aplauso para agir também depende do silêncio dos outros para desistir. Se ninguém nota, ele esfria. Se ninguém elogia, ele duvida. Se ninguém reconhece, ele começa a pensar que não vale a pena. Mas a estratégia silenciosa muda o centro da recompensa. Você para de perguntar. Alguém viu? E começa a perguntar. Eu cumpri? Essa troca parece pequena, mas muda tudo. Porque quando a sua medida deixa de ser a reação externa e passa a ser a sua própria conduta, você começa a recuperar dignidade. Não uma dignidade barulhenta que precisa ser anunciada. Uma dignidade interna, estável, que nasce quando você faz o certo mesmo sem plateia. Imagine terminar um dia sabendo que ninguém viu seu esforço, mas você viu. Você caminhou, estudou, economizou, não respondeu à provocação, não caiu na distração. Organizou algo que estava abandonado. Parece pouco, mas não é. É assim que a confiança em si mesmo volta. Ela não volta com grandes discursos. Volta com pequenas provas privadas. Me diz nos comentários, com sinceridade, onde você mais desperdiçou energia nos últimos meses? Tentando provar valor, reagindo a provocações, buscando aprovação ou falando planos antes de agir? Não precisa escrever uma frase bonita. Escreva a verdade, porque nomear o desperdício é o primeiro passo para parar de alimentá-lo. E quando você enxerga onde sua energia está vazando, entende que o próximo movimento não é fazer mais barulho. É proteger melhor aquilo que mais decide seu futuro, sua atenção. Proteja sua atenção como quem protege dinheiro, porque a atenção é capital. É com ela que você pensa, decide, aprende, trabalha, ama, descansa e constrói. Quando sua atenção está quebrada, sua vida inteira começa a ficar fragmentada. Você começa uma tarefa e para. Abre o celular sem motivo. Responde mensagens que não importam. Entra em vídeos, comentários, comparações, notícias, conversas soltas. E quando percebe, passou 1 hora, mas nada em você ficou mais forte. O problema não é apenas perder tempo, é perder comando. Uma mente interrompida o dia inteiro começa a achar normal viver sem profundidade. Ela já não suporta silêncio, já não suporta espera, já não suporta uma tarefa simples sem buscar estímulo. E quando chega a hora de fazer algo que exige constância, essa mente foge. A estratégia silenciosa exige uma mudança séria. Parar de tratar sua atenção como área pública. Nem tudo pode entrar em você. Nem toda notificação merece passagem. Nem todo assunto merece moradia. Nem toda urgência dos outros precisa virar prioridade sua. Pense na cena. Você acorda e antes mesmo de entender como está, já entrega sua mente para uma tela. Vê mensagens, problemas, vidas alheias, opiniões, cobranças. O dia ainda nem começou, mas você já está reagindo. Seu corpo levantou da cama, mas sua mente já foi puxada para 10 direções diferentes. Depois você se pergunta por que não tem foco. Foco não aparece em uma mente que foi invadida desde o primeiro minuto. Por isso, nas próximas 24 horas, faça uma janela de silêncio de 45 minutos, sem celular, sem música de fundo, sem rede social, sem conversa inútil. Escolha uma tarefa concreta e fique nela. Estudar, trabalhar, organizar, caminhar, planejar, escrever, resolver algo pendente. No começo, sua mente vai reclamar, vai procurar distração, vai inventar desculpas. Isso não significa que você não consegue.
Significa apenas que ela se acostumou a ser interrompida. O erro é esperar vontade para proteger a atenção. Você protege primeiro e a clareza vem depois. Quando você aprende a ficar 45 minutos inteiro em uma coisa, começa a recuperar uma habilidade rara: presença. E um homem presente é mais difícil de manipular pelos próprios impulsos. Ele vê melhor, decide melhor, fala menos por ansiedade, compra menos por vazio, reage menos por orgulho. Mas a atenção protegida ainda precisa de direção, porque não basta parar de se dispersar. Você precisa escolher o que merece receber sua força primeiro. Escolha uma coisa para vencer primeiro. A mente dispersa gosta de prometer revoluções completas. Ela quer mudar o corpo, o dinheiro, a rotina, o sono, o trabalho, os estudos, os relacionamentos e a vida espiritual ao mesmo tempo. Parece ambicioso, parece forte, mas muitas vezes é apenas mais uma forma elegante de fugir, porque quando tudo vira prioridade, nada recebe profundidade. Você começa a semana dizendo que agora vai virar outro homem. Faz uma lista enorme, compra um caderno novo, assiste vídeos sobre disciplina. Planeja uma rotina perfeita. Mas depois de 3 dias a vida real aparece. O cansaço volta, o imprevisto chega. A mente perde força. E, como o plano era grande demais, você abandona tudo. O problema não foi falta de desejo, foi falta de foco. A estratégia silenciosa não pergunta: como posso mudar minha vida inteira de uma vez? Ela pergunta: qual é a primeira peça que, se eu colocar no lugar, vai começar a organizar o resto? Para alguns, essa peça é o corpo, porque quando o corpo está abandonado, a energia cai, a autoestima enfraquece e a mente fica pesada. Para outros é o dinheiro, porque a desordem financeira cria ansiedade silenciosa. Para outros é o sono, o trabalho, o estudo, o ambiente ou a forma como reage às emoções, mas você precisa escolher não para ignorar o resto, mas para parar de dividir sua força em 10 frentes fracas. Durante os próximos 30 dias, escolha um eixo principal, um só: corpo, dinheiro, mente, trabalho, estudo ou ambiente. Depois defina uma ação mínima diária que prove compromisso com esse eixo. Se for corpo, caminhe 20 minutos. Se for dinheiro, registre seus gastos. Se for estudo, sente por 30 minutos. Se for ambiente, organize uma área por dia. Se for mente, faça uma janela sem celular. Simples, pequeno. Repetível. O erro que você deve evitar é desprezar o pequeno porque ele não impressiona. O pequeno repetido deixa de ser pequeno. Ele vira estrutura. Um homem que vence uma coisa primeiro aprende algo que nenhuma motivação ensina. Ele aprende que pode conduzir a si mesmo. E quando essa sensação volta, outras áreas começam a obedecer com menos resistência. Você não precisa vencer tudo hoje. Precisa parar de usar o tamanho da mudança como desculpa para não começar. E quando você escolhe uma coisa, protege sua atenção e age sem anunciar, começa a nascer uma fase que não precisa ser explicada para ninguém. A força de uma nova fase está em não explicá-la cedo demais. Muita gente tenta mudar, mas continua pedindo permissão emocional para os mesmos ambientes que ajudaram a manter a versão antiga viva. A pessoa decide melhorar, mas quer que todos entendam, quer que todos apoiem, quer que ninguém estranhe, quer mudar sem causar desconforto em ninguém, mas nenhuma transformação real acontece sem algum nível de silêncio. Porque, quando você começa a agir diferente, algumas pessoas vão notar. Você vai sair menos, responder menos, gastar menos, reagir menos, aceitar menos convites que antes aceitava por culpa. E se você tentar explicar cada mudança, vai acabar negociando com a antiga versão de si mesmo através da opinião dos outros. Imagine um homem que sempre dizia sim, sim para conversas vazias, sim para gastos que não podia fazer, sim para noites que destruíam sua manhã, sim para favores que drenavam sua energia. Um dia ele decide parar. Não faz discurso, não acusa ninguém, apenas começa a escolher melhor. No começo perguntam se ele está estranho, depois se está bravo, depois dizem que ele mudou, e talvez ele tenha mudado mesmo.
Mas pela primeira vez, essa mudança não nasceu de raiva, nasceu de direção. A estratégia silenciosa não exige que você desapareça, exige que você pare de transformar cada limite em uma defesa pública. Você pode dizer não sem escrever uma tese. Pode recusar um convite sem inventar desculpas. Pode cuidar do seu dinheiro sem explicar sua conta. Pode proteger sua rotina sem pedir aprovação. Pode crescer sem fazer propaganda do processo. Um script simples para essa fase é: hoje não vai dar, preciso manter meu foco, só isso. Sem excesso, sem culpa. Sem abrir espaço para negociação ao erro é acreditar que firmeza precisa parecer agressiva. Não precisa. A firmeza mais poderosa muitas vezes é tranquila. Ela não empurra ninguém, apenas não sai do lugar. Se você ignora isso, continua preso ao papel antigo. As pessoas chamam, você vai. Provocam, você responde. Pedem, você cede. Duvidam, você explica. E no fim, sua vida continua sendo moldada por expectativas que você nunca escolheu conscientemente. Nas próximas 24 horas, escolha um limite silencioso. Um só. Recuse uma distração. Corte um gasto automático. Não responda a uma provocação. Durma no horário. Proteja uma hora do seu dia. Faça sem anunciar. Porque a nova fase não precisa ser defendida. Ela precisa ser vivida. E quando você começa a viver assim, entende uma nuance essencial. Silêncio estratégico não é isolamento. É presença com direção. Silêncio estratégico não é isolamento. Essa diferença precisa ficar clara, porque muita gente distorce a ideia de força. A pessoa começa a ouvir sobre foco, disciplina, estoicismo, respeito próprio e logo transforma tudo em frieza. Para de conversar, se fecha, age como se sentir fosse fraqueza, como se precisar de alguém fosse vergonha, como se maturidade fosse virar uma pedra. Mas isso não é domínio próprio. Isso é medo vestido de controle. A estratégia silenciosa não manda você fugir do mundo. Ela manda você parar de se entregar sem consciência. Você ainda pode amar, conversar, rir, ajudar, conviver, pedir apoio, ouvir conselhos bons. A diferença é que agora você escolhe melhor o que entra, o que fica e o que sai. Você não vive aberto para qualquer ruído, mas também não vive trancado por orgulho. O estoico não buscava uma vida sem vínculos. Buscava uma vida em que seus vínculos não destruíssem sua razão, sua dignidade e sua direção. Existe uma grande diferença entre silêncio e ressentimento. O ressentido se cala para punir. O estratégico se cala para preservar clareza. O ressentido se afasta esperando que percebam sua ausência. O estratégico se afasta quando percebe que permanecer ali está custando caro demais. O ressentido quer que o mundo adivinhe sua dor. O estratégico aprende a falar quando é necessário e agir quando é mais importante. Por isso, observe sua motivação. Você está ficando mais silencioso porque está mais centrado ou porque quer que alguém sinta sua falta? Está protegendo sua energia ou apenas usando o silêncio como vingança? Está escolhendo paz ou está acumulando amargura? Essa pergunta evita um erro comum: confundir evolução com endurecimento. Ser reservado não significa ser inacessível. Significa ser intencional. Você não precisa contar tudo, mas também não precisa viver mascarado. Não precisa responder a tudo, mas também não precisa tratar todos como ameaça. Não precisa explicar cada passo, mas precisa manter honestidade nas relações que importam. A prática é simples. Escolha 3 círculos. No primeiro círculo, ficam poucas pessoas que merecem acesso real à sua vida. Pessoas maduras, confiáveis, que não usam sua vulnerabilidade contra você. No segundo ficam os conhecidos. Você respeita, convive, mas não entrega seus planos frágeis. No terceiro fica o público geral. Cordialidade, educação e distância saudável. Isso não é arrogância. É organização emocional. Quem não organiza acessos acaba chamando invasão de amizade, cobrança de cuidado e curiosidade de intimidade. Quando você entende isso, seu silêncio deixa de ser defesa e vira direção, e é nesse ponto que algo muda. Você para de implorar por respeito e começa a construir uma presença que naturalmente impõe limites. O respeito chega quando você para de implorar por ele. Muita gente passa anos tentando ser respeitada pelo caminho errado. Fala mais alto, explica demais, cobra consideração.
Relembra tudo o que já fez. Tenta convencer os outros de que merece ser levado a sério. Mas quanto mais exige respeito, sem mudar o próprio padrão, mais revela que ainda está preso à aprovação externa. Respeito não nasce da insistência, nasce da coerência. As pessoas podem até discordar de você, podem não entender sua fase, podem não aplaudir suas escolhas. Mas com o tempo, elas percebem quando existe firmeza real. Percebem quando sua palavra ficou mais rara e suas ações ficaram mais constantes. Percebem quando você parou de prometer muito e começou a cumprir mais. O homem que fala menos e entrega mais cria um tipo de presença difícil de ignorar. Não porque ele tenta dominar o ambiente, mas porque ele domina a si mesmo. Existe uma diferença enorme entre querer respeito e construir uma vida respeitável. Querer respeito pode virar carência. Construir uma vida respeitável exige padrão, exige horário, exige limite, exige dizer não quando seria mais fácil ceder. Exige cumprir o que você disse a si mesmo, mesmo quando ninguém está cobrando. E aqui está uma verdade simples. Ninguém confia por muito tempo em alguém que vive quebrando acordos consigo mesmo. Você diz que vai acordar cedo, mas negocia. Diz que vai parar com um hábito, mas volta. Diz que vai economizar, mas compra por impulso. Diz que vai focar, mas entrega sua mente para qualquer distração. Depois, espera que o mundo enxergue força onde você mesmo sabe que ainda há desordem. Não use isso para se humilhar. Use para acordar. A estratégia silenciosa não pede perfeição. Ela pede alinhamento progressivo. Menos promessa, mais entrega. Menos justificativa, mais presença. Menos discurso sobre mudança. Mais evidência diária. A prática é direta. Pelos próximos 7 dias, reduza suas promessas pela metade e dobre sua atenção nos pequenos compromissos. Se disser que vai chegar em tal horário, chegue. Se disser que vai terminar uma tarefa, termine. Se disser que vai descansar, descanse sem culpa. Se disser que não vai responder a uma provocação, não responda. Comece por acordos pequenos, porque são eles que treinam a mente para confiar em você. O erro é achar que grandes viradas compensam pequenos descuidos constantes. Não compensam. A vida começa a mudar quando sua conduta fica mais confiável do que sua vontade, e quando isso acontece, você já não precisa gritar para ser notado. Seu padrão começa a falar por você. Sua calma começa a ter peso. Seu silêncio deixa de parecer ausência e passa a parecer direção. É assim que a vitória silenciosa se aproxima. Não como um espetáculo, mas como uma soma de escolhas que ninguém viu, até que os resultados se tornem impossíveis de ignorar. A vitória silenciosa não é uma técnica para parecer misterioso. É uma forma mais madura de viver. Ela começa quando você entende que sua energia não é infinita, que sua atenção não pode ser entregue a qualquer estímulo, que seus planos não precisam virar conversa antes de virarem prática. Que sua paz não deve depender da aprovação de pessoas que não carregam o peso das suas escolhas. Fale menos sobre o que ainda está frágil. Observe mais antes de reagir. Proteja melhor aquilo que está tentando nascer dentro de você. Escolha uma coisa para vencer primeiro. Cumpra pequenos acordos privados, diminua promessas. Aumente evidências. Não transforme cada limite em explicação. Não transforme cada crítica em julgamento final. Não transforme cada emoção em ordem. Essa é a essência prática do estoicismo. Não viver como uma folha empurrada por cada vento externo, mas como alguém que aprendeu a segurar o leme mesmo quando o mar muda. Você não controla se vão duvidar, mas controla se vai continuar. Não controla se vão entender sua fase, mas controla se vai respeitar sua direção. Não controla se vão aplaudir seu esforço, mas controla se vai cumprir o que precisa ser feito quando ninguém estiver vendo. E talvez essa seja a parte mais libertadora. Você não precisa convencer o mundo antes de começar. Você pode começar em silêncio, pode ajustar sua rotina em silêncio, pode cuidar do corpo em silêncio, pode organizar sua mente em silêncio, pode reconstruir suas finanças em silêncio. Pode estudar, trabalhar, melhorar, amadurecer e se fortalecer sem anunciar cada passo. É um dia quando alguém perceber que você mudou, talvez você nem precise explicar muito.
Porque a mudança verdadeira tem um peso que as palavras não conseguem imitar. Ela aparece na postura, no olhar, na calma, na forma como você não reage como antes, na maneira como você escolhe melhor, na firmeza tranquila de quem não está tentando provar nada a todo instante. A estratégia silenciosa não tira você da vida. Ela devolve você para a sua própria vida com mais presença, mais critério e mais domínio. E agora, a pergunta não é se você entendeu. A pergunta é: o que você vai fazer com essa clareza nas próximas 24 horas? Volte agora para a cena do começo, aquele momento em que você sente vontade de mudar e quase corre para contar. Aquele impulso de explicar sua nova fase, provar sua força, buscar confirmação, pedir que o mundo reconheça uma decisão que ainda nem teve tempo de criar raiz. Hoje, faça diferente. Não anuncie. Escolha uma decisão pequena e cumpra em silêncio. Pode ser desligar o celular por 45 minutos. Pode ser caminhar. Pode ser organizar sua mesa. Pode ser estudar. Pode ser dormir no horário. Pode ser não responder a uma provocação. Pode ser cortar um gasto. Pode ser dizer não sem transformar seu limite em discurso, mas faça antes de contar, antes de postar, antes de pedir opinião, antes de esperar que alguém entenda, porque existe uma versão de você que não precisa de mais motivação, precisa de menos vazamento, menos ruído, menos negociação com os próprios impulsos, menos necessidade de parecer pronto antes de estar comprometido. A estratégia silenciosa começa quando você para de distribuir sua energia para tudo que chama sua atenção e começa a devolvê-la ao que realmente constrói sua vida. Não será perfeito. Não precisa ser. Você ainda vai sentir vontade de explicar, ainda vai querer reagir, ainda vai buscar aprovação em alguns momentos. Isso faz parte de ser humano. Mas agora você sabe reconhecer o ponto exato em que sua força começa a escapar e quando reconhecer, pare, respire, volte para a ação. O sucesso, quando nasce de verdade, raramente começa como espetáculo. Ele começa como um acordo privado, uma escolha repetida, uma renúncia pequena, um limite sustentado, uma manhã vencida, uma noite em que você não traiu a si mesmo. Se este vídeo falou com você, inscreva-se no canal para continuar essa jornada de estoicismo, disciplina e domínio próprio. E comenta qual decisão silenciosa você vai cumprir nas próximas 24 horas. Não escreva para impressionar, escreva para se comprometer. Porque, a partir de agora, sua vida não precisa fazer mais barulho. Ela precisa fazer mais sentido.